Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando eu comuniquei com o meu pastor que estaria vindo aqui na congregação, meu pastor, o pastor Francisco Santos, ali de Vila Paulina, mandou a paz aos irmãos. Amém? E eu gostaria de meditar nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 7, diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multiplicareis, e entrareis, e possuís a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarás os meus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem, que nem só de homens, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu o teu vestido sobre ti, e nem inchou o teu pé esses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o filho, assim castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para temer e andar nos teus caminhos. Versículo 7: Porque o Senhor teu Deus te coloca numa boa terra, terra de ribeiros d'água, de fonte, e abismos que saem dos vales e das montanhas. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Deserto, a escola de Deus. Amém? Eu quero falar, com a ajuda de Deus, sobre o deserto nesta noite. Meus irmãos, quando nós falamos de escola, nós estamos falando de algo que está ligado à vida do homem. É na escola que nós aprendemos a ler, é na escola que nós aprendemos a escrever, é na escola que nós aprendemos a responsabilidade de sermos pessoas. E quando nós pensamos na escola de Deus, nós pensamos no deserto. Se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite: quem quer ir para o deserto? Com toda certeza, ninguém gostaria de ir para o deserto. Porque o deserto é um lugar que não é apropriado para a vida humana. Nós conhecemos que no deserto a probabilidade do homem sobreviver é pequena. Porque o deserto é um lugar escasso, o deserto é um lugar de dificuldade para se viver. E quando nós pensamos no deserto como a escola de Deus, nos traz um pouco de desconforto. Mas nesta noite eu quero que os irmãos entendam que o deserto não é um lugar apropriado para o homem, mas é um lugar necessário para a formação do caráter cristão, para o crescimento cristão e para que o homem de Deus conheça a Deus de verdade. Aleluia. Observe que nós vamos conhecer a Deus mesmo no deserto. E eu gostaria de destacar algumas lições que o deserto traz para nós. Porque a escola, tem muitos garotos que não gostam da escola, mas eles só vão entender a importância da escola quando eles estiverem adultos. Quantas pessoas passam a vida toda, a mãe dizendo assim: filho, estuda, para que lá na frente você venha a ser alguém. Muitas pessoas cresceram ouvindo isso dos seus pais. Então, nesta noite, eu quero que você entenda: não murmure no deserto.
lá na frente você vai entender o benefício que este deserto trouxe para a sua vida, trouxe para a minha vida. Eu quero dizer também que não existe vida cristã sem que você passe pelo deserto. Não existe caminhada cristã que este crente não vai para o deserto. O deserto é o lugar que Deus quer te ensinar. O deserto é o lugar que Deus quer forjar o seu caráter cristão. Uma coisa que eu gostaria de destacar nesta noite é o que se encontra no versículo 2 que acabamos de ler. Olha o que diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesta noite: quem leva o homem de Deus para o deserto é Deus. Aleluia. Não é o diabo. Tem muitos crentes hoje que dizem assim: eu estou no deserto, eu estou passando pelo deserto, foi o diabo que me levou. Não, o deserto, quem leva o homem de Deus para o deserto é o próprio Deus. Aleluia. Quem levou aquele povo para o deserto foi Deus. Aleluia. Então nós precisamos derrubar uma barreira nessa Verdade. noite. Nós precisamos desconstituir alguns pensamentos que é errado, que os crentes da atualidade têm atribuído as vitórias a Deus e as dificuldades, as aflições ao diabo. Meu irmão, eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que o deserto, ele é um benefício na vida cristã. Aleluia. O deserto é um lugar que Deus leva o seu povo. Aleluia. Por que Deus leva o povo para o deserto? Porque Deus quer tratar com você no deserto. Oh, glória. Não existe tratamento numa praia. Não existe tratamento num spa. Meus irmãos, se Deus quisesse, se Deus está te levando para o deserto, porque Deus tem algo com você. Entenda uma coisa: o deserto sempre está ligado, está sempre aliado a uma promessa. Aquele povo sai do Egito, que eles estavam ali 430 anos vivendo como escravo, sendo escravizado, sendo pisoteado. Deus conduz eles para o deserto. Deus tinha um caminho para eles no deserto, Aleluia. que havia uma promessa. Então entenda uma coisa aqui nesta noite: sempre quando formos levados ao deserto, o deserto sempre está aliado a um propósito e uma promessa de Deus para nós. Aleluia. Então nesta noite eu quero que você entenda isso, meu irmão. Grave isso no seu coração nesta noite. Você está no deserto, Deus está preparando você para algo melhor e algo maior na sua vida. Porque entenda uma coisa: aquele povo estava saindo do Egito, uma vida de escravo, e Deus conduz eles no deserto porque havia uma terra prometida. Entenda uma coisa: por que Deus levou eles para o deserto? Porque Deus queria mudar o pensamento deles, Deus queria mudar o coração deles, porque até então eles eram escravos. Observe uma coisa: o ser humano, ele vai se adaptando com qualquer circunstância. Há alguns meses atrás, nós não conseguiríamos entender como é viver de máscara, nós não sabíamos o que era viver confinados, mas entenda uma coisa: com o passar do tempo nos adaptamos. A população, principalmente de cidade grande, estava acostumada nos finais de semana a restaurante, shopping. Pessoas que moram em cidades litorâneas estavam acostumadas com a praia. Por um certo tempo eles foram proibidos de viver assim, foram obrigados a se adaptar com esta situação. Então o homem em si, ele se adapta às situações. E eu quero que você entenda uma coisa: que aqueles homens que eram escravos até então estavam adaptados com uma vida de escravidão. Significa o seguinte: mesmo eles não estando mais no Egito, eles tinham coração de escravo, eles tinham cabeça de escravo, eles tinham atitude de escravo. Então o deserto significava para eles até então o caminho que Deus estava levando para desintoxicar esta visão. Então quando Deus leva o homem de Deus, quando Deus leva a mulher de Deus para o deserto, significa que Deus quer tratar com ela alguma coisa para Deus entregar na mão dela. Aleluia. Não tem como Deus dar algo para você do jeito que você está. Deus precisa levar ele para o deserto. Então a primeira lição que nós aprendemos: quem leva o homem para o deserto é Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesta noite: qual é o propósito? Deus guiou para o deserto. Olha que, continuando o versículo: guiou
no deserto esses 40 anos. Significa o seguinte: o deserto tem começo, meio e fim. Aleluia! Não era 40 anos para eles. Os historiadores, os estudiosos, os teólogos dizem que esse trajeto era de 200 quilômetros. Se eles fossem fazer de carro hoje, em 2 horas eles atravessariam o deserto. Os estudiosos dizem que eram para ser 40 dias o deserto. Mas por que demorou 40 anos? Entenda uma coisa. Vamos imaginar que eu estou aqui no Egito. Passando esta porta que está aí, é a terra prometida. Qual é o caminho? Um caminho reto. Quantos segundos, quantos minutos vai demorar para eu chegar do outro lado da rua? Mas sabe por que demorou 40 anos? Porque o povo estava andando em círculo. O povo estava andando em círculo. Quem anda em círculo não chega a lugar nenhum. É verdade. Então significa uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa: Deus leva o homem para o deserto e tem data e hora marcada para terminar. Aleluia! Se você ficar resmungando, se você ficar murmurando, se você ficar achando que Deus largou você, que Deus se esqueceu de você, você está atrapalhando. Porque a ordem era: sai, eu desci, está escrito lá, eu desci a fim de livrar o meu povo. Ele manda as pragas no Egito e ele levanta um homem, que era Moisés, para guiar pelo deserto. Só que existia um tempo marcado. Então tem muitos crentes que estão enfrentando lutas, estão no deserto ainda, não é porque Deus está punindo, é porque elas não entenderam o tratamento de Deus para Aleluia! Por exemplo, quando você vai no dentista tratar do seu dente, se você está com uma inflamação no dente, se você fica 10 minutos ali, tamanha é a dor, parece que você passou 1 hora, 2 horas naquele lugar. Essa é a sensação que o deserto nos dá. Se você viver um dia no deserto, parece que você passou 10 anos no deserto. Se você enfrentar um mês uma luta, quando você chegar no final da luta, parece que você ficou 20 anos enfrentando aquela luta. Mas sabe por quê? Sabe como você ameniza esta dor? Se você deixar Deus fazer a vontade dele. Aleluia! Qual era a vontade? 40 dias. Vocês vão passar por um deserto causticante. Vocês vão passar por um deserto onde tem escorpião, onde tem cobra, onde tem sol escaldante pela manhã, mas eu vou mandar uma nuvem de refrigério. Vocês vão enfrentar a noite, uma noite fria, mas tem uma coluna de fogo para te guardar lá. Mas o que aconteceu? O povo começou a sentir saudade da cebola. Verdade. O povo começou a sentir saudade do pepino. Por quê? Porque entenda uma coisa, meu irmão: toda luta que nós enfrentamos, todo deserto que nós enfrentamos, nós temos um projeto no bolso. Se eu perguntasse para você: meu irmão, qual é a luta que você está passando? Eu estou passando por isso. E você já tem a solução. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: o seu projeto não serve. Existe o projeto de Deus, porque a Bíblia diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Então por que andou? Por que atrasou a vitória? Porque queriam andar do jeito que eles queriam. E tem muitos crentes andando assim hoje. Deus, eu quero deste jeito porque deste jeito é certo. Não, existe um deserto que Deus está levando para mudar você. Existe um tempo determinado por Deus. Não é o diabo que determina o tempo do deserto, é Deus. Aleluia! O seguinte, glória a Deus. que Deus tem o controle da sua vida. Aleluia! Outra coisa, Aleluia! terceira lição que nós aprendemos aqui nesta noite. Deus levou, a primeira lição: Deus é que levou o povo para o deserto. Deus que determinou o tempo, mas o povo pela murmuração atrasa. Terceira lição: havia um propósito. Olha o que diz, continuando o versículo 2: para te humilhar. Meu Deus. Olha que coisa interessante. Quando eu falo de humilhação para o homem, é diferente de humilhação para Deus. Se eu falar assim: eu vou humilhar o irmão Marcos, muitos vão pensar assim: eu vou expor o irmão Marcos publicamente. Eu vou pisar o irmão Marcos publicamente. Eu vou menosprezar o irmão Marcos publicamente. Eu vou me sentir melhor do que o irmão Marcos publicamente. Mas quando a Bíblia fala que Deus leva aquele povo para humilhar, significa o seguinte: a minha humilhação para o homem é exterior,
Mas a humilhação para Deus é interior. Significa a humilhação assim, Deus queria esvaziar aquele povo. Aleluia. Significa que quando Deus leva o homem e a mulher de Deus para o deserto para humilhar, Deus está quebrando o seu eu. Deus está quebrando a sua vontade. Deus está quebrando a soberba. Deus está quebrando a autossuficiência. Deus está quebrando a arrogância. Por isso que é necessário o deserto. É verdade. Porque entenda uma coisa, meu irmão, o nosso maior projeto nosso é o céu de glória. Nós estamos aqui de passagem. Então observe que a nossa caminhada cristã é uma caminhada que Deus nos leva ao deserto da vida para humilhar o crente. Tem muitos crentes arrogantes nos dias de hoje. Verdade. Tem muitos crentes que têm bênçãos que se tornam maldição na sua mão. Tem muitos crentes que ele não pode prosperar, enriquecer, porque aquilo se tornaria uma arma que autodestruiria. Por isso que muitas vezes, antes de Deus dar certas coisas para alguém, Deus leva para o deserto. Aleluia. Aquele povo saindo, fica imaginando aquele povo se saísse do Egito, que estava acostumado o faraó determinar a comida, o faraó determinar a hora que eles comessem, a hora que eles dormissem. Se eles saíssem do Egito e tomassem conta direto da terra prometida, eles não entenderiam que foi Deus que fez. Por isso que muitas vezes Deus nos humilha para entender que é Deus na nossa vida. Porque Deus leva para o deserto? Porque o deserto é lugar de dependência de Deus. Aleluia. O deserto não é lugar que o homem se exalta. Só Deus consegue dar vida no deserto. Aleluia. Só Deus consegue manter o homem vivo no deserto. Por isso que é o deserto. E nós passamos por desertos na nossa vida. Quantas pessoas perdem o que têm? Quantas pessoas perdem a sua posição? Porque entenda uma coisa, meu irmão: o perder para o mundo é diferente do perder na presença de Deus. O grande na presença de Deus é aquele que desce. Verdade. O grande na presença do homem é aquele que Aleluia. Perder para Deus é ganhar. Porque ele diz: aquele que não perder a sua vida não achará. Verdade. Então entenda uma coisa: deserto na visão do homem seria a morte, mas deserto na visão de Deus está se dizendo vida. Deus está fazendo algo na minha e na sua vida. Humilhação para o homem significa exposição, pisar, humilhar, rejeitar. Mas humilhar-te, Deus humilhando o homem, significa esvaziar. Aleluia! Significa dando um novo coração, dando uma nova visão. Humilhar na presença de Deus. Deus humilhar aquele povo está dizendo: eu estou levantando um novo homem. Eu estou levantando eu estou levantando uma nova pessoa. Aleluia, dessa maneira. Outra coisa, outra lição que nós aprendemos aqui: qual é o propósito de Deus humilhar aquele povo? Continuando o versículo 2: para provar e para saber o que estava no coração daquele Deus. Não, só existe esta maneira de Deus já sabe o que é no meu coração, mas Ele quer humilhar as pessoas, Ele quer humilhar o seu povo para dizer assim: eu quero ver se você vai prosseguir comigo. Porque tem muitos crentes que adoram por aquilo que Ele faz. Tem muitas pessoas correndo atrás de Deus pelas curas, pelas libertações que Ele faz, pelos milagres que Ele faz. Mas Ele quer entender: você está comigo por aquilo que sou, você me adora por aquilo que sou, você está na minha presença. Aleluia! Você está na minha presença. Soberano! Então entenda uma coisa: Deus queria conhecer no íntimo, no profundo, o que tinha no coração daquele povo. Deus leva o homem e a mulher de Deus para o deserto para esquadrinhar o seu coração. E nesta noite você pode dizer assim: Senhor, o que há no meu coração, você sabe, é ficar contigo, independente do momento, Aleluia! Independente da promessa, independente de quem esteja do meu lado. Porque hoje muitos crentes desviam porque os seus projetos não estão de acordo com a vontade de Deus. Verdade. Nós estamos acostumados a ver: você desviou por quê? Porque meu marido foi embora. Você desviou por quê? Porque minha esposa foi embora. Você me desviou por quê? Porque eu perdi o meu emprego. Você não está mais na presença de Deus por quê? Porque eu estou pobre. Não, Ele estava levando para o deserto para provar o coração. Aleluia! E nesta noite, glória! Deus está dizendo: verdade! Quando você estiver no deserto, significa
significa o seguinte: se você deixar Deus guiar do jeito dele, significa que tem coisa grande chegando. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Porque quando ele está provando o coração, ele quer saber o que está no coração, um único objetivo, no final do versículo, para ver se eles guardavam os mandamentos do Senhor. Meu irmão, nós vivemos o evangelho do triunfalismo hoje. Verdade. Nós vivemos o evangelho das portas abertas. Nós vivemos o evangelho que crente não fica doente. Nós vivemos o evangelho que crente não perde emprego. Nós vivemos o evangelho que é só vitória, só vitória. Não, crente tem sofrimento. A Bíblia diz lá em João capítulo 11, daquela passagem conhecida que quando Lázaro morre, a Bíblia diz lá no versículo 2, quando as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro até Jesus dizendo: Jesus, aquele que tu amas está doente. Olha aí. Significa o seguinte: que a dor chega na casa do amigo de Jesus, a dor chega na casa do íntimo de Jesus. Quem é de Jesus vai para o deserto, quem é de Deus vai para o deserto. Aleluia! Quem é de Deus passa aflição, quem é de Deus passa fome, quem é de Deus passa dificuldade. Então entenda uma coisa: Deus ele leva a gente no deserto porque Ele quer que guardemos no nosso coração a sua palavra. Deus ele quer que eu e você guardemos no seu coração a sua palavra nesta noite. E você que está aí do outro lado, guarde a palavra do Senhor. Aleluia! Guarde a palavra do Senhor no seu coração, porque a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é bússola para os nossos caminhos, a palavra de Deus é que nos fortalece no dia mal, por isso que leva no deserto. Entende uma coisa: a criança estuda, o adolescente estuda o bimestre, mas tem um dia marcado para a prova, o que significa para testar o que ele aprendeu, para ver se ele está apto a passar outro estágio. Tem muitas pessoas querendo avançar estágio, tem muitas pessoas querendo bênçãos, vitórias. É verdade, aleluia! Não tem como ser provado se não tem como ser aprovado se não tiver prova. Não tem como receber bênçãos se não estiver apto para isso. Porque entenda uma coisa: eu e você podemos dar coisas para os nossos filhos que possam destruir ele, mas Deus nunca vai entregar algo na minha mão, na sua mão, para a nossa autodestruição. Aleluia! É por isso que Deus leva ao deserto, porque é no deserto que Deus forja um caráter novo. Glória! É no deserto que Deus levanta homens. Aleluia! É no deserto que Deus faz proeza. Deus não determinou que eles ficariam para o resto da vida no deserto. O deserto era apenas um lugar de passagem. Deus havia prometido para eles uma terra prometida. E nesta noite entenda uma coisa: o deserto da sua vida, o deserto da minha vida é apenas um lugar de passagem. Tem algo grande para a nossa vida, mas deixa Deus trabalhar no deserto. Eu creio como posso. Outra coisa, versículo 3: Ele te humilhou e deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que vem da boca. Grande ele é. Esse versículo tem grandes ensinamentos espirituais. O que era o maná? O maná era uma porção diária. Geralmente o homem, principalmente quem tem posse, nós vimos muito bem isso agora nesta pandemia. Logo no início da pandemia, o que aconteceu? As pessoas foram para o supermercado e estocaram comida. Enquanto os uns poderiam ter mais que os outros, eu estava pensando no meu bem-estar. Pouco importa se vai apodrecer, eu tenho condições. Mas tinha gente que não tinha condições de comprar nem um saco de arroz. Então o que Deus fez? Eu vou mandar porção diária. O maná era algo diário. Vocês não têm abundância, mas também não falta nada. Aleluia! Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Olhem para mim. Quando ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que vem da boca de Deus, Deus está dizendo: vocês vão viver da minha palavra. A minha palavra diz: entrega o Senhor. É verdade, ele, e o mais ele fala: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Está escrito: ele é meu pastor e nada me faltará. Então nós temos que crer nesta palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, praga nenhuma chegará na minha vida. Nós precisamos fazer valia da palavra. Era isso que ele estava dizendo.
deserto. Deus mandou cordoniza, Deus mandou água da rocha, mas eles não podem dizer assim: eu estou com saudade da cebola, do pepino, mas Deus não deixou passar fome, e isso que nós glorificamos nesta noite. Aleluia! Podemos ter o carro que nós não queríamos, podemos morar onde nós não queríamos, mas Deus tem dado teto, Deus tem dado alimento, Deus tem cuidado do seu povo, e isso que Deus queria mostrar para aquele povo: Deus é lindo, Deus é maravilhoso. O mais importante era que Deus estava conduzindo pelo deserto. Aleluia! Outra coisa, ele completa aqui, versículo 4: nunca envelheceu o teu vestimento, e nem se inchou o pé. Meu Senhor. Ele mandou maná. Não é para guardar, não. Tal hora vai vir do céu. Sabe o que significa? Tal hora vem a providência. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você nesta noite? Descansa o coração. Meu Deus, eu creio. Descansa. Você está no lugar que eu estou guiando. Aleluia! Você vai trabalhar. Tem muita gente assim, não dorme à noite. Meu Deus, é uma pandemia, eu vou perder o emprego, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, eu não vou ter dinheiro. A pessoa não está dormindo. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu estou guiando. Aleluia! Deus estava dizendo para aquele maravilhoso! Eu sou o dono da sua vida. E o que muda dele para nós? Deus é que está nos guiando neste deserto. Deus está mandando para nós esta noite de maná. E ele está dizendo: não faltou roupa. É impossível, humanamente falando, pessoas que vão crescendo. Eu fico imaginando quem saiu do deserto com 10 anos. Eles demoraram 40 anos. Quando chega no final, 10 com 40, 50. Na medida que eles iam crescendo, a roupa crescia junto. Aleluia! Na medida que o pé ia crescendo, Isso é provisão! É isso, meu irmão. Nós temos que viver este evangelho. Mas o que acontece? Ai, eu estou tão preocupado. Eu estou com um antidepressivo. Eu procuro um psicólogo. Procuro um psicólogo Jesus, né? Aleluia! O mundo está em aflição. Grandes empresas perderam ação. Grandes empresas perderam poder aquisitivo, poder econômico. Meu irmão, nós estamos num deserto, meu irmão. Deus tem poder de neutralizar este vírus, mas Deus está guardando a sua igreja. Eu creio! Deus está guardando o seu povo. Guarda a nossa casa, a nossa família! Deus que Porque tu é poderoso! está sustenta a sua igreja. Aleluia! Guarda a tua igreja! Não falou. Olha, 3 coisas essenciais para a vida humana: alimento, maná, roupa, a vestimenta. Porque se eu não passar pelado na rua, eles andaram com roupa e o pé não inchou. Significa: eu cuidei da sua saúde. Aleluia! Eu tomei conta da sua saúde. Obrigado. Então entenda uma coisa: tem muitas pessoas que estão preocupadas não com o vírus. Elas estão preocupadas: se eu pegar o vírus, eu não tenho um bom convívio. Eu não sei para onde eu vou parar, mas nesta noite eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Deus está cuidando da sua saúde. Eu creio nesse Deus. É o Deus que cuida do alimento, da vestimenta e da saúde. Terrível! Deus está guardando o seu povo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Versículo 5: confessa, pois, no seu coração que como o homem castiga. Eu tenho uma outra tradução em casa que diz disciplina. O Deus que disciplina. O que é disciplina? Tinha um propósito de ir para o deserto. Espera um pouquinho. Vocês estavam lá 430 anos como escravo. Perdeu a direção da palavra. Não sabe quem é Deus. Então agora eu quero dar disciplina. Qual é a disciplina? Eu vou escolher um caminho do deserto para que vocês se desintoxiquem do lado de Faraó, da forma, e eu vou te levar para uma terra prometida. Sabe por que tem muitos crentes que não tomam posse da terra prometida? Não é por causa do diabo e nem por causa de Deus. É porque muitos crentes não sabem o que é disciplina. Sabe o que é disciplina? Verdade. Colocar ordem, colocar regra, Aleluia. ter obediência. Eles não chegaram, não foi porque o diabo impediu. Nós vimos Daniel orando, veio o rei da Pérsia. E nós conhecemos a história. Aqui não foi um rei ou um demônio, um principado que se colocou na frente. Foi a própria desobediência e um povo que não entendia o que é disciplina. Olha, e nós estamos assim hoje. A disciplina. Quem não dá disciplina para o filho lá na frente, ele vai ver as consequências de não colocar disciplina. Deus não é como eu e como você. Deus anda em disciplina. Aleluia, é verdade. Deus é disciplina. Por quê? Porque eles deveriam valorizar a
prometida. Glória! Deus tem algo melhor e maior para as nossas vidas. O grande problema não está em Deus, não está no Satanás, está em você, meu irmão. Você não aceita a disciplina de Deus. Deus estava querendo dizer para eles: o deserto é um caminho de passagem, só que o Egito ficou para trás. Tem muitos crentes que não esqueceram o Egito ainda. Tem muitos crentes que estão louvando, estão entre aspas, adorando, estão com a Bíblia embaixo do braço, mas tem o Egito cravado no seu coração. Então você só vai ter a posse da terra prometida quando você abandonar o deserto. Através da disciplina, Deus queria disciplinar o seu povo. Disciplina, o reino dos céus é um reino de disciplina. O reino dos céus não é um reino bagunçado, não. O reino do céu tem um rei. O reino do céu tem um espírito que não mexe no coração do povo. E o reino dos céus tem uma palavra. Aleluia! Disciplina aquele povo. Nós estamos muito mal acostumados. Nós não queremos disciplina. Por isso que não tomamos posse da terra prometida. Tem muitos crentes que estão no deserto, andando em círculo, indo e voltando, querendo desistir, porque não querem ser disciplinados por Deus. Eu estou com saudade do pepino. Eles estavam dizendo assim: eu prefiro voltar a ser escravo, eu prefiro apanhar, eu prefiro ser humilhado por Faraó, do que ficar comendo esse maná. Meu irmão, tem muitos crentes assim: eu só como arroz e feijão e carne, eu só como arroz e feijão e ovo, glorifica, porque tem gente que não tem. Sabe o que é isso? Deus quer ver o que está no seu coração. Tem gente que diz assim: eu queria uma roupa melhor, mas não consegue entender o agir, o trabalhar de Deus. Deus estava querendo disciplinar. Nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, nós estamos vivendo o melhor momento econômico e social da igreja. Se você voltar 50 anos atrás, a igreja não era tão rica, econômica como é hoje. A igreja não tinha tanta influência política como hoje. Não havia tanta aceitação social da igreja como hoje. Mas nós vivemos o pior momento espiritual da igreja. Uma igreja que não aceita disciplina. Não é do céu, tem disciplina. Hoje você não pode pregar. Hoje você não pode pregar contra o pecado. Você não pode pregar contra adultério. Hoje você não pode pregar contra a fornicação. O povo quer a terra prometida. O povo quer bênção, quer vitória. Mas entenda uma coisa: Deus só dá algo para você. Guerreiro! Deus só vai dar Grande e poderoso Ele é! Aceita a disciplina de Deus. Aceita o reino de Deus para a sua vida. Aleluia! Tremendo! Versículo 6: e guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, para temer e andar nos seus caminhos. Significa o seguinte, meu irmão: tinha um caminho, tinha uma disciplina, temor, princípio da sabedoria. Por que tinha que temer? Porque tinha um caminho para andar. Quando você levantou a sua mão publicamente: eu aceito, significa que você faz parte do reino. A Bíblia diz que quando creste, recebeste o Espírito Santo, a primeira experiência para trabalhar dentro de você. Nós cremos na segunda experiência, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas tem um reino com disciplina, um reino com regra. Não é o deserto. Não, você vai para o deserto é a escola de Deus. Se você quer ser um crente remido e lavado, se você quer ser um crente maduro, quando nós estudamos, quando nós estamos na escola, quando nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e criamos maturidade. Não tem como você receber nada sem ter maturidade. Pensa comigo, vamos imaginar um homem bem sucedido que constrói um império. Como ele vai dar a presidência para o seu filho na sua velhice? Sem maturidade, ele destrói coisas que demoraram 30, 40 anos para construir um reino, ele derruba. Deus não faz isso conosco também não. Deus prepara. Como você que já quer chegar, ser dono de uma igreja como por exemplo, 100.000 pessoas. Se você é desobediente com 5, Deus vai dando devagar, preparando. Jesus, aleluia! É assim que nós devemos temer a Deus. Versículo 7: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Olha aí, Jesus. Terra de ribeiros, eu creio, de fonte, de abismo que sai. Sabe o que ele estava dizendo? Se vocês fizerem de acordo com a minha palavra, se vocês deixarem a minha vontade operar em vocês, tem terra prometida. Eu creio. Meu irmão, nós estamos vivendo dias que só se prega prosperidade. Deus prospera.
exalta. Deus abre porta. Deus cria caminho no deserto. Deus manda providência. Então você falar em demasia é errado, mas nós temos um Deus que abre porta para nós. Só que existe uma regra, existe um caminho. O deserto é um caminho de preparação. É verdade. O deserto é um caminho que Deus está forjando algo em você. Deus está preparando algo em você. Eu creio. Nunca queira receber algo que você não esteja pronto para receber. Meu Deus. Nunca queira. Eu conheço uma pessoa que pediu um carro. Quando não tinha um carro, estava ali na presença de Deus. No dia que Deus permitiu o carro, a pessoa capotou o carro. Quando chega para socorrer, o socorrista pensou, morreu. Esmagou o carro. Deu peitinho no carro, mas os 3 pessoas do carro não deu arranhão. Sabe o que ela voltou para testemunhar? Ela estava dizendo assim, este carro tinha sido meu Senhor. Estava me desviando da presença de Deus. Deus estava mostrando que tem o seu tempo. Deus estava mostrando que Ele não dá nada fora do tempo. Oh, meu Deus! O nome dele será glorificado. Oh, toda glória! O nome dele será usado. É verdade. Deus os abençoe e os guarde em nome do Senhor Jesus. Glória, aleluia, Esse que é o meu maravilha, ó Deus, mesmo sem entender.